filho ali. Sara, pega ali a água minha, que ficou ali atrás do banco. Todo domingo eu esqueço de subir com a minha água. Obrigado, querida. Querido, nessa noite eu gostaria de falar sobre um assunto que o Senhor colocou no meu coração, eu julgo ser importante, compreendendo a extensão do perdão. O que o perdão pode trazer sobre a minha vida e a sua vida? Quando eu perdoo, o que isso pode me beneficiar? Quando eu deixo de perdoar, o que isso pode trazer contra mim? Quando eu deixo de perdoar, o que acontece? O que a Bíblia diz que acontece quando eu deixo de perdoar? Quem é o maior interessado na falta de perdão? É sobre isso que a gente queria compartilhar com você nessa noite. E o primeiro texto, eu gostaria que a Estela fosse colocando os textos que nós vamos falar aqui. O primeiro texto que eu queria compartilhar está em Mateus 5, do versículo 23 e 24. O primeiro texto, a gente já leu no início do culto, que foi Mateus 18, quando a gente falou sobre a parábola que Jesus conta daquele rei que tinha 2 devedores e a maneira como ele perdoa os seus devedores. Mateus 5, 23 e 24 diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A primeira coisa que a gente queria compartilhar nessa noite é que a reconciliação não é algo que deve ser praticado apenas entre você e Deus. A reconciliação, ela não acontece só na vertical, mas a reconciliação, ela precisa também acontecer na horizontal, com os nossos irmãos. Assim como na cruz, nós temos uma linha vertical e uma linha horizontal, dá-nos ideia, essas duas linhas, de que o perdão está relacionado tanto na forma vertical quanto a horizontal. A Bíblia nos ensina, e nós temos tantos textos que falam sobre isso, que quem não perdoa não pode ser perdoado. E nós vamos ver isso daqui a pouco num texto bíblico, mais um texto que vai falar sobre essa questão. O perdão, ou a falta dele, e essa é a ênfase da palavra hoje, o perdão ou a falta dele, a importância, a diferença que isso pode fazer na sua vida. Eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite para você refletir sobre isso. Talvez você seja alguém que esteja preso na falta do perdão. Deixe que o Senhor fale ao teu coração nessa noite, para que você possa sair daqui livre, liberto, para que as cadeias que talvez estejam prendendo você sejam quebradas nessa noite, em nome de Jesus. Assim como o Galvão fala, não é? E o Arnaldo repete lá que a lei é clara, né? A regra é clara, né? Assim também a palavra de Deus é clara quanto ao fato de que, se nós não perdoarmos alguém que nos ofende, Deus também não nos perdoará. Assim como Deus nos perdoa e nós queremos ser perdoados, é necessário, para que esse perdão
realize na minha vida, que eu também perdoe aquele que me ofendeu. Foi exatamente o que Jesus afirmou lá em Mateus 6, 14 e 15. Eu queria que você visse aqui a projeção. Olha o que Jesus vai falar sobre a questão do perdão. Não é o pastor que está falando isso, mas é o próprio Senhor quem vai dizer o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, quando você perdoa aqueles que ofenderam você, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora observe a continuação do texto. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você já tinha pensado nisso? Que o seu perdão está correlacionado com a maneira também com que você perdoa? E Jesus deixa isso aqui muito claro. Eu e você recebemos de Deus gratuitamente perdão. E uma das coisas que a Bíblia deixa bem clara é que nós não merecíamos o perdão. A Bíblia deixa bem claro, dá ênfase a isso, que o perdão que Deus dá a mim e a você em Cristo Jesus, não havia nenhum merecimento da nossa parte. E sabe o que Deus espera? Que nós usemos desse mesmo espírito misericordioso com as pessoas que nos ofendem, com aquelas que nos machucaram, com aquelas que de alguma maneira nos prejudicaram. E que às vezes temos uma dificuldade tremenda de nos relacionarmos com pessoas que nos magoaram, que nos feriram de alguma maneira. Nós lemos aquele texto de Mateus 18, 23 a 35, não vamos lê-lo novamente, mas eu queria lembrar do texto que a gente falou no início do culto, que é aquela parábola que Jesus conta, não é? Que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. A gente leu esse texto no início. Eu queria pensar um pouquinho no significado dessa ilustração que o próprio Senhor Jesus vai trazer para nós. Jesus apresenta nessa parábola um rei. Na parábola tem um rei e tem dois tipos de devedores. Um rei e dois tipos de devedores. Se a palavra ilustra o reino de Deus, e nós cremos que Jesus está usando essa parábola para exemplificar o reino de Deus, obviamente o rei da parábola figura o próprio Deus. Aquele rei que vai perdoar uma dívida imensa, ele simboliza o próprio Deus. Lembra quando nós lemos? O primeiro devedor, ele tinha uma dívida impagável. O valor era tão intenso que não estava ao seu alcance conseguir pagar aquela dívida. O outro já tinha uma dívida bem menor, uma dívida que seria possível, com esforço, ele pagar. O que a gente observa entre os dois devedores é que a diferença, não é, das dívidas eram tremendas. Se não, vejamos, a dívida do primeiro, 10.000 talentos. Para vocês terem uma ideia do que representa 10.000 talentos, era equivalente a cerca, pasmem, de 200.000 dias de trabalho. 200.000 dias de trabalho.
Não tinha como ele pagar. Enquanto que os 100 denários que o outro devedor devia, era equivalente apenas a 100 dias de trabalho, menos de 1 ano de trabalho. Por isso que eu disse que era uma dívida pagável, enquanto a do primeiro é uma dívida impagável. Se nós observarmos e pegarmos essa parábola e entendermos que Jesus está falando de que aquele rei que perdoa a dívida de 10.000 talentos representa o próprio Deus, isso revela a dimensão da dívida que eu e você tínhamos para com Deus. A minha dívida e a sua dívida, a dívida de todo homem diante de Deus, ela é impagável. A Bíblia mostra que não há como o homem pagar pela sua dívida, pelo seu pecado diante de Deus. Por isso, nós estávamos destinados à prisão e escravidão eterna. O salário do pecado é a morte, e morte eterna. Contudo, a Bíblia nos ensina que sem nem eu e nem você merecermos, Deus, em sua bondade, traz perdão para mim e para você em Cristo Jesus. Ele nos perdoa de algo que era impagável, que nós não tínhamos como pagar. E pela parábola que Jesus conta, ele espera, e a gente vai ver pelo contexto da parábola, ele espera que façamos o mesmo. A pergunta é, temos feito o mesmo? Será que você tem perdoado as pessoas que ofenderam você, que ofendem você, que o fizeram há 20 anos atrás, ou algumas semanas atrás, da mesma maneira como Deus tem perdoado a minha e a sua dívida? Muitas vezes nós esquecemos que os nossos pecados foram perdoados, e nós não temos, muitas vezes, a compaixão de perdoar as pessoas que nos devem muito menos do que nós devíamos a Deus. E o que a gente está aprendendo aqui é que se nós, e a parábola deixa isso claro, se nós não perdoarmos da mesma maneira como fomos perdoados pelo rei, o nosso perdão será revogado. Observem o que aconteceu com aquele rei. Ele soube que, conquanto ele tivesse perdoado uma dívida enorme, tremenda, na hora que ele vai ter com o seu conservo, que lhe deve uma dívida infinitamente menor, ele não perdoa, e aí o rei então depois manda prendê-lo e entrega-o aos verdugos. E eu queria que a gente pensasse um pouco na seriedade dessa parábola que Jesus conta para nós. As ofensas que eu e você recebemos de pessoas não são nada perto das nossas ofensas que nós cometemos contra Deus, que eu e você cometemos contra Deus e que Ele não levou em conta e nos perdoou. E é uma premissa, um princípio bíblico de que se podemos ser perdoados por Ele, também temos que perdoar as pessoas que nos ofendem. E aí eu queria ensinar uma outra coisa para vocês nessa noite. Eu queria falar para você que falta de perdão, que acontece muitas vezes e no coração de pessoas crentes e não crentes, é uma verdadeira prisão. Há pessoas que estão presas e não sabem. Estão no cárcere e não sabem. A gente pode perceber pelo texto que quem não perdoa está preso.
Mateus 18, 34, e aí eu queria que você colocasse, o rei, indignando-se, entregou aquele a quem ele já havia perdoado aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Ele já tinha recebido a dívida, mas porque ele não foi misericordioso e compassivo com aquele que lhe devia, o rei então revogou o seu perdão. E aqui o texto diz que ele entrega aquele homem aos verdugos. E a palavra verdugo, sabe o que significa a palavra verdugo? É torturador. Aquele que tortura. Além de preso, aquele homem seria torturado de forma a pagar pelo seu pecado e por aquela sua falta de perdão. O que Jesus falou em figura nessa parábola é uma realidade espiritual que acontece com aqueles que não perdoam. E aqui entra uma questão espiritual que eu queria que você soubesse. Querido, quando nós deixamos de perdoar, os demônios amarram a nossa vida. Eles começam a atuar como verdugos, como torturadores. E nós ficamos então refém deles, porque legitimamente abrimos portas para que eles nos ataquem, para que eles nos torturem. Você abriu a porta quando você simplesmente deixou de perdoar as pessoas que lhe magoaram, que lhe feriram, que lhe ofenderam. Mas, pastor, que tipo de tortura eles podem nos aplicar? Eu posso dar alguns exemplos. Angústia. Há pessoas que sentem angústia, que são angustiadas. Há um aperto no seu interior, na sua alma, e não sabem de onde vem. A música que cantamos aqui diz que Davi, enquanto não confessou o seu pecado, ele sentia, até a sua respiração era difícil. Depressão, um estado de tristeza profunda, alguns tipos de enfermidade, algumas debilidades físicas. Eu queria compartilhar com vocês um exemplo. Alguns anos atrás eu ainda estava no Rio de Janeiro. Eu e meu cunhado, que hoje é pastor, na época ele era presbítero, Muniz, nós fomos visitar uma irmã que tinha tido um irmão dela, irmão carnal, morto brutalmente numa situação, o irmão dela foi assassinado. Então fui eu e aquele presbítero lá visitá-la e oramos, consolamos daquela situação que ela estava passando. E quando já estava saindo, quase indo embora, Deus me deu uma palavra de conhecimento. E eu olhei para aquela irmã e falei assim: irmã, eu estava já saindo aqui, mas Deus colocou uma palavra no meu coração. E a palavra que Deus colocou no meu coração é que parece que você tem algum sentimento, alguma falta de perdão no seu coração. Aquela mulher me olhou assustada e meia chorosa disse: ah, pastor, eu tenho uma tia que pintou e bordou comigo, ela fez tanta coisa comigo, pastor, não posso ver essa tia. Eu tenho ojeriza minha tia, eu não consigo perdoar. E aí nós falamos sobre o perdão, como que o inimigo nos prende, como o inimigo nos ataca, como damos direito legal a ele de nos atingir. Encurtando a conversa, nós conseguimos fazer com que aquela mulher perdoasse a sua tia. Pelo poder do Espírito de Deus, nós fomos conversando, fomos orando com ela, e ela disse: pastor, eu não consigo perdoar.
E eu falei, nós vamos orar por você, nós vamos pedir que Deus dê condição a você de perdoar. Mas saiba que perdão é uma decisão, você vai ter que decidir isso. E aí, ela conseguiu perdoar. E quando aquela mulher conseguiu perdoar, ela caiu em prantos. E ela falou, pastor, parece que saiu uma tonelada de cima de mim. Alguma coisa que eu estava sentindo e agora eu estou me sentindo tão bem. E aí Deus me deu uma outra palavra de conhecimento. Eu perguntei, você tinha algum problema de enfermidade? Você estava sentindo alguma enfermidade por esses dias? Ela falou, pastor, eu tenho um problema de bursite aqui, eu não consigo levantar esse braço. E também no mesmo lado, no joelho. Eu tenho uma dificuldade muito grande nesse joelho. E aí eu estava com um presbítero lá, nós oramos por ela, oramos por aquela bursite, oramos por aquele problema no joelho. E foi interessante, quando nós acabamos de orar, nós falamos para aquela mulher assim, o que você não podia fazer? Eu não podia levantar o braço. Eu falei, tenta levantar o braço. E aquela mulher, eu ainda lembro até hoje a expressão dela, ela levantou e pastor, eu estou conseguindo levantar, mas e o joelho? Pastor, o joelho não tem mais nada. Falei, irmã, aqui está uma prova daquilo que a Bíblia diz. Havia uma seta maligna sobre a sua vida. Por favor, não digam que todo problema de bursite, todo problema de joelho é falta de perdão. Não foi isso que eu disse. Eu preciso deixar a coisa bem clara, senão às vezes as pessoas confundem. Não foi isso que eu disse. No caso dela, era isso. Né? Nem todo problema de bursite é esse problema. Vamos deixar isso bem claro. Queridos, quando nós deixamos de perdoar, nós estamos chamando sobre nós o ataque do inimigo. Muita gente, inclusive homens e mulheres de Deus, tem sofrido com a falta de perdão. Eu ouvi uma frase, acho que já falei isso aqui, alguns acham que o ressentimento que as pessoas têm é o mesmo que você tomar diariamente um pouco de veneno, esperando que quem te magoou venha morrer. O ressentimento, a raiva, a falta de perdão, é como se você tomasse todo dia um pouquinho de veneno, mas você quer que quem morra é o outro. Mas na realidade você que está se envenenando. É você que está fadado a morrer. A falta de perdão, queridos, ela produz um dano muito maior naquele que está ferido do que aquele que feriu. Ela traz muito mais dano para nós que recebemos a ferida, que recebemos o ataque, que recebemos a ingratidão, do que aquele que o fez conosco. Por isso, é necessário perdoar. É necessário perdoar. Pastor, não perdoo, não consigo. Eu vou beneficiar. O indivíduo aprontou comigo e eu ainda vou beneficiá-lo? Essa é uma outra ilusão. Quando nós perdoamos, o maior beneficiado somos nós. É quem perdoa, não o ofensor. Nós é que muitas vezes somos prejudicados pela falta de perdão. E a gente quer que o outro sofra, mas quem acaba sofrendo somos nós. Queridos, sem perdão não há cura. A doença interior só se complica. A saúde espiritual, emocional, física da pessoa ressentida é seriamente afetada. Há pessoas que estão com doenças crônicas motivadas por falta de perdão. Por isso, nessa noite, a minha oração, o meu desejo, é que essa palavra que eu creio trazida por Deus, trazida pelo Espírito Santo de Deus, possa entrar na sua vida, no seu coração, na sua mente. E que essa seja uma noite em que você possa ser literalmente liberto. Liberto. Queria mostrar para vocês mais um texto, agora em Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26.
a gente vai projetar aqui. Olha o que diz esse texto. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. É uma palavra que o próprio Jesus está pronunciando aqui. A gente não sabe exatamente como é que é essa prisão que Jesus fala aqui. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, Deus e Jesus, no caso, ele não estava brincando quando falou sobre isso. Sabemos, e eu dei um exemplo aqui, a gente tem muitos outros exemplos de pessoas que estiveram presas durante muitos anos. Durante muitos anos. E que quando resolveram perdoar as pessoas que o ofenderam, essas pessoas ficaram livres. Você decide se você vai conseguir, ou melhor, continuar nessa situação, sendo escravizado, sendo atacado pelos verdugos, ou se você vai se abrir para receber perdão. Um segundo tópico que eu queria levantar aqui é que há um exemplo divino que deve ser seguido. Talvez você pergunte assim, pastor, como é que deve ser o perdão? Como é que eu perdoo a pessoa? Será que a pessoa tem que vir a mim pedir o perdão? Essa pessoa precisa merecer o perdão? Há muitas pessoas que dizem assim, não, eu estou na minha. Foi ele que me ofendeu. Ele vai ter que vir. Ela vai ter que vir. É assim? Não. Não é dessa maneira. Devemos perdoar como Deus nos perdoou. E eu falei ainda há pouco que quando Deus perdoou a mim e a você, eu disse que nós não merecíamos. Não há nenhum mérito no nosso perdão de Deus. Ele nos perdoou por graça, por misericórdia. E é exatamente isso que Ele quer que nós façamos. Vamos ver um outro texto, Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Observa nesse texto bíblico que lemos, que o nosso perdão e a reconciliação horizontal deve seguir o exemplo da que Deus em Jesus praticou comigo. A pergunta é, fizemos por merecer? Eu e você fizemos por merecer o perdão de Deus? A resposta é um não bem grande. Então, o nosso ofensor também não precisa fazer por merecer. Talvez você seja alguém que esteja esperando. Não, eu estou esperando. Tem 10 anos, tem 20 anos, tem 30 anos que eu estou esperando aquela pessoa me pedir perdão. E talvez há 10, há 15, há 20 anos você está escravo, você está com algum tipo de enfermidade como consequência da falta de perdão. Perdão, queridos, nós aprendemos com a palavra de Deus, é um ato de misericórdia. Perdão é um ato de compaixão. Não tem nada a ver com merecimento. Não tem nada a ver, a pessoa não merece, ela não está demonstrando nenhum arrependimento. O apóstolo Paulo falou aos Efésios que perdão é fruto de um coração
compassivo e benigno. E eu entendo que alguém que tem o Espírito Santo de Deus precisa ter esse tipo de coração, compassivo e benigno, misericordioso e benigno. Jesus disse também que se eu souber de alguém que tem algo contra mim, devo procurá-lo e tentar a reconciliação. Pastor, mas é ele que tem algo contra mim, não sou eu, não tem nada contra ele. Procura-o. Mesmo se tal pessoa não me procurar, ou nem mesmo quiser falar comigo, cabe a mim, como homem de Deus e mulher de Deus, tentar a iniciativa. Pelo menos tentar. Se a pessoa não quiser, o problema vai ser dela, mas você fez a sua parte. Você foi e a perdoou. Aí vem uma pergunta que sempre quando a gente fala de perdão, os próprios discípulos de Jesus fizeram a Jesus. Mas pastor, quantas vezes eu vou perdoar esse camarada? Quantas vezes eu vou perdoar essa pessoa? Pedro fez essa pergunta a Jesus. Ele quis saber o limite de vezes que alguém poderia perdoar alguém. E aí, vamos ver lá esse texto de Mateus 18. Mateus 18, 21, 22. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Na verdade, Jesus não estava falando de 490 vezes. Jesus não estava falando de vezes repetitivas, mas na realidade, o que Jesus estava dizendo aqui é que não há limites para o perdão. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é homem e mulher de Deus. Quantas vezes você já foi perdoado por Deus? Quantas vezes você já pecou na sua vida? Você já fez as contas? Não é verdade? Conta aí desde a sua infância até o seu dia atual. Quantas vezes você já perdoou? Perdão, quantas vezes você pecou? E quantas vezes o Senhor te perdoou? A Bíblia diz assim, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, pedir perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Ah, se o Senhor não fosse perdoador, o que seria de nós? Eu queria agora que você refletisse sobre uma seguinte questão. Quem é que leva vantagem com a falta de perdão? Já vimos que você que não perdoa não leva vantagem nenhuma, pelo contrário. Quem é que leva vantagem nisso? Não é uma boa pergunta? Uma boa reflexão? Falamos ainda há pouco que há uma prisão espiritual ocasionada por reter o perdão. Quando retemos o perdão a alguém, e às vezes isso acontece dentro de família. Tem mulheres que não estão perdoando seus esposos, esposas que não perdoam os seus esposos. Lares que estão sendo divididos por falta de perdão. Porque ele é orgulhoso, porque ela é orgulhosa, não está disposto a perdoar. E sabe quem leva vantagem sobre isso? O próprio Satanás, o próprio diabo. 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Então vamos projetar aqui, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Olha o que diz a palavra de Deus. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo.
Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Presta atenção agora. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que precisamos perdoar. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos então dando vantagem a Satanás sobre nós. Nós estamos abrindo portas legais para que ele nos ataque. Paulo revela que se deixar de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é Satanás, o adversário de nossas almas. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que justamente por saber como o diabo age na falta de perdão, é que ele estava ensinando aos Efésios a não deixar de perdoar. Não deixe de perdoar, ou você está beneficiando o ataque de Satanás sobre a sua vida. Precisamos entender que Deus nunca será engrandecido na falta de perdão. Há muita gente que bate no peito comigo e é assim, não tem jeito, eu não perdoo, eu não esqueço. Você pode se engrandecer, mas o Senhor não é engrandecido nunca com a nossa falta de perdão. Também o ofendido nunca lucra nada por não perdoar. O único que lucra com isso é o diabo. Por que ele lucra? Ele passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. Está doendo aqui, e me magoou, e eu não perdoo, e não tem jeito, comigo não tem jeito, não vai, eu não vou perdoar. E pessoas estão sofrendo nas mãos dos verdugos, por direito legal que elas mesmas têm dado a ele. Efésios 4:27 diz que não devemos dar lugar ao diabo. Mas quando nos recusamos a perdoar, estamos deliberadamente quebrando todos esses mandamentos. Alguns conselhos práticos, estamos chegando no final. Para aquelas pessoas que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que, por outro lado, não é algo tão fácil de se fazer, nós queremos colocar aqui alguns conselhos práticos que serão de grande valia. Primeira coisa, o perdão não é um sentimento. Presta atenção nisso. O perdão não é um sentimento. Pastor, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Nem vai sentir. Nem vai sentir. Não é um sentimento. É uma decisão. Você decide perdoar. Eu não estou sentindo, não vai sentir. É uma decisão e também uma atitude de fé. Outra coisa que nós aprendemos. O perdão não é por merecimento. Pastor, aquela pessoa não merece. E quem disse que você mereceu o teu perdão que Deus deu a você em Cristo Jesus? Você também não mereceu. O perdão não flui espontaneamente. Não é algo que vai fluir espontaneamente de você. Você vai ter que querer. Você vai ter que decidir. Deve ser gerado o perdão no nosso coração, levando em consideração aquilo que Deus fez por nós ao nos perdoar. As consequências de falta de perdão também devem ser lembradas. Quando você pensar em perdoar ou não, lembre das consequências. E você vai entender que é melhor perdoar do que manter o perdão preso em você.
Há um texto ainda de Lucas 17, versículo de 3 a 5. Lucas 17, 3 a 5. São palavras também de Jesus. Diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier até contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Difícil, né? Mas não é impossível. Esse tem sido muitas vezes a razão. Ah, mas pastor, já perdoei 1, 2, 3, 4 vezes. Mas quando você pensar assim, pensa também nas vezes e quantas vezes você já pecou e Deus perdoou você. E se Deus não perdoasse mais os seus pecados, como é que você estaria? Naquele instante, os discípulos reconheceram que para praticar esse nível de perdão, necessitariam de mais fé. É necessário crer que Deus é justo e que Ele não nos pede mais do que aquilo que podemos dar. É impossível? Não é impossível. Se Deus nos pediu que perdoássemos, Ele vai nos socorrer. E eu lembro que essa moça que eu dei o exemplo aqui, lá no Rio de Janeiro ainda, ela disse para nós, eu não consigo perdoar. Eu falei, mas não é possível, Deus falou que nos dá a condição, então vamos orar e vamos pedir a Deus. E é interessante que depois da oração que fizemos, ela falou assim, pastor, parece que saiu algo de mim. Eu acho que agora eu consigo perdoar. E aí ela fez uma oração espontânea, perdoando a tia dela. Deus vai nos dar condição de fazer aquilo que nós achamos que muitas vezes nós não temos condição. Uma outra coisa interessante, o perdão muitas vezes vai precisar ser renovado. Porque quando perdoamos, o diabo não vai querer perder o cliente. Sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai trazer aquele negócio de novo. Ele vai trazer aquele sentimento de novo. E aquilo parece que vai começar a doer de novo em você. Mas eu estou lembrando de novo daquela situação. O que fazer? Perdoa de novo. Perdoa de novo. Porque o diabo não vai desistir. Ele vai tentar trazer de volta aquilo que escravizava você. É preciso tomar uma decisão de esquecer o que houve, de renovar não somente o perdão. Cada vez que a dor tentar voltar, declare novamente o seu perdão. É importante ver os ofensores como vítimas. Isso aqui é importante. Quando Jesus está na cruz do Calvário, lá em Lucas 23, 34, Jesus está lá na cruz e as pessoas estão lá embaixo zombando dele. Qual foi a oração de Jesus? Está lá em Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha o que Jesus está ensinando para nós. Que as pessoas que te ofenderam são tão vítimas como você. Possivelmente, elas também foram atacadas por Satanás, pelos espíritos malignos, para atacar você. Tanto você e ela são vítimas. E quando nós olhamos como Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam crucificando a Jesus, e ele olha para elas e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não são eles, é aquele que está neles. Muitas vezes as pessoas que nos atacam não são aquelas pessoas,
mas aquele que está nela, que está nele. Em vez de olhar para eles como quem merece punição e castigo, Jesus olha para eles e enxerga que eles também eram vítimas. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus estavam cegas e eram ignorantes espirituais. Eram vítimas de um sistema que os afastou de Deus e das Escrituras. Finalmente, queridos, a Bíblia fala um exemplo de um homem que não era Jesus, mas que fez a mesma atitude de Jesus. Estevão. Estevão, quando está sendo morto, apedrejado, a Bíblia diz que ele, ajoelhado, clamou em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Enquanto nós não começarmos a enxergar a miséria da vida espiritual do nosso ofensor, do Espírito que manifestou nele, naquele momento que ele nos feriu, não era ele. Nós vamos olhar com ele com outros olhos. Nós vamos olhá-los com misericórdia. Porque eles estão sem o conhecimento que você tem, sem a luz que você tem, sem o Espírito Santo que habita na sua vida. Que você possa olhar para aquelas pessoas que lhe ofenderam, como pessoas carentes, que carecem da misericórdia e da graça de Deus. Queridos, ao sair daqui nessa noite, que essa palavra tenha entrado no seu coração de uma maneira tremenda, que você possa ter refletido nessa noite algumas situações das quais talvez o inimigo está atacando a sua vida, atacando a sua família, atacando os relacionamentos. Você olha aquela pessoa que te ofendeu e você olha apenas ela como um inimigo, mas na verdade o inimigo não é ela. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra aqueles que muitas vezes agem na boca e na vida das pessoas que nos feriram. Comece a olhar para elas com um olhar de misericórdia e graça. Olhe para elas com um olhar diferente. Que a semelhança de Estevão, você possa olhar para elas e também dizer: Senhor, eu as perdoo, porque elas não sabem o que estão fazendo. Eu conheço a tua palavra, ela não conhece. Eu estou na luz, ela não está. Ame essas pessoas que precisam ser alcançadas pela graça que nós fomos, que eu e você fomos. Lembre-se da maneira como você foi perdoado, e perdoe também. Lembre-se que se o Senhor não tivesse nos perdoado, aonde eu e você estaríamos agora? Eu gostaria de orar. Quem sabe orar por pessoas cuja palavra do Senhor nessa noite foi no profundo do seu coração. Uma das coisas que nós temos pedido sempre antes do culto: Senhor, fala ao nosso coração, que o Teu Espírito nos conduza. E eu queria orar nessa noite para que você saísse daqui liberto, para que você saísse daqui livre dos verdugos. Talvez você entrou aqui com mágoas, com ressentimentos, com feridas. Talvez até ressentimentos, mágoas e feridas que talvez você carregue há anos, ou há meses, ou há dias. Eu não sei. O Senhor sabe. Mas nessa noite, você pode tomar uma atitude.
Aprendemos nessa noite que perdoar não é um sentimento, é uma atitude. A moça da história que eu contei, ela queria, ela não conseguia. Mas depois da oração, ela conseguiu. E eu creio que depois da oração, você vai conseguir perdoar. Você vai conseguir liberar perdão. Você vai conseguir livrar-se dos verdugos que, porventura, podem estar escravizando a sua vida. Queria convidar você a se colocar de pé. Nós já estamos encerrando o culto dessa noite. E se você nessa noite gostaria de que nós orássemos por você, talvez você seja alguém machucado, ferido, que entrou aqui nessa noite, já tentou muitas vezes perdoar e não conseguiu. Nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos orar para que você consiga, para que essa barreira seja quebrada, para que esse cárcere seja arrombado, esse cárcere que tem prendido talvez a sua alma, que tem feito você sofrer com um sentimento que você não consegue se libertar dele. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos pedir que pela graça do Senhor, pelo poder dele, ele traga libertação, ele traga perdão, ele traga liberação de paz sobre a sua vida. Você gostaria de orar conosco? Em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Essa palavra tem falado ao seu coração em algumas áreas. Saia do seu lugar e diga: eu quero. Eu não quero mais ficar escravizado com esse sentimento. É algo que tem corroído, que tem mexido dentro de você. Mas nessa noite, se você desejar, nessa noite você vai sair daqui livre, liberto desse sentimento que tem prendido, que tem machucado você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não leve para casa esse sentimento. Não leve para casa esse ressentimento. Não ande mais com essa ferida. Porque nessa noite, o Senhor quer tratar com você. Nessa noite, o Senhor quer tratar com talvez feridas antigas, que feriram você há muito tempo. Há muito tempo você carrega esse fardo. Mas nessa noite, o Espírito de Deus está dizendo: ei, chega. Eu quero tirar esse fardo de você. Eu quero te dar a oportunidade de tirar esse fardo e de perdoar pessoas que te feriram, que te magoaram. Em nome de Jesus, você quer ainda há pessoas, sai do seu lugar. Se você tem sentido que o Espírito de Deus falou ao seu coração, não resista. Não resista. O Senhor quer, nessa noite, trazer libertação. Mais alguém? Tome autoridade agora, sai do seu lugar e diga: eu quero. Eu não tenho conseguido, mas nessa noite, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai me dar essa vitória e eu vou conseguir isso, em nome de Jesus. Mais alguém? Sai do seu lugar e venha e nós vamos orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi trazida e nós queremos que o Senhor aqui a trouxe. O Senhor queria falar conosco, o Senhor queria nos abençoar através dessa palavra. E Senhor, aprendemos nessa noite que em muitas situações, pessoas nos feriram, nos magoaram, nos machucaram, disseram que não deveriam ter dito, às vezes até pessoas do nosso relacionamento mais próximo. E Senhor, começou ali uma ferida, e que talvez dure muito tempo. Pai, talvez os meus irmãos ou as minhas irmãs já tenham tentado se livrar desse sentimento e não conseguiram. Mas nessa noite, Pai, nós queremos clamar pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Senhor, visita agora nessa noite o meu irmão,
e a minha irmã. Visita o coração do teu servo, da tua serva. Senhor, tu conheces o nosso interior. Senhor, tu conheces o dia, a hora, quando aquela ferida veio sobre a nossa vida. Coisas que nos marcaram, que trouxeram lágrimas aos nossos olhos, que nos envergonharam. Mas nessa noite, Pai, nós queremos clamar, no nome de Jesus, dá ao teu servo e à tua serva o poder de decidirem nessa noite: eu quero perdoar, eu não vou levar mais esse sentimento, eu não vou mais estar alimentando esse sentimento no meu coração. Por isso, Pai, ajuda nessa noite o meu irmão, a minha irmã, a liberar o perdão, Pai, em nome de Jesus. Senhor, toca agora no coração do teu servo, da tua serva, com poder, com autoridade, Senhor. Quebra toda a barreira, Pai, e que o teu servo, a tua serva consigam nessa noite, finalmente, Pai, declarar perdão. Independente se a pessoa veio pedir perdão ou não, independente se a pessoa merece ou não, e hoje nós aprendemos que ninguém merece o perdão, mas nós precisamos dar o perdão. Por isso, Pai, abençoa os teus filhos. Senhor, que nessa noite, cada um deles, e eu te peço até por aqueles que não vieram aqui, mas que precisam perdoar, que não vieram aqui diante do altar, mas que precisam perdoar, que eles também possam nessa noite serem livres, serem libertos. Ó Deus, que os verdugos não tenham mais poder sobre a vida deles, sobre os sentimentos deles. E Senhor, se alguma enfermidade havia por causa dessa brecha, também na autoridade do nome de Jesus, nós estamos repreendendo toda e qualquer enfermidade que adivinha ou que veio através dessa brecha. Senhor, traz cura nessa noite. Cura de enfermidades que se repetiam por falta de perdão. Que nessa noite os teus filhos, os teus servos, recebam cura. Nós os abençoamos e o fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Pode voltar ao seu lugar.